Vamos meditar um pouquinho. Glória a Deus. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, irmãos. Depois nós ouvimos mais uns dois louvores e encerramos. São João, Evangelho segundo escreveu São João. Nós vamos trazer aqui uma breve meditação da palavra do Senhor. Capítulo 4, que nos fala, tema bastante conhecido de toda a igreja, que nos fala da mulher samaritana. João, capítulo 4, colocar um fundo musical aqui para nós, irmãos. A gente ficar melhor aqui para a gente ministrar, né? Nós temos paciência, irmão. Assim mesmo, né? Devagarinho, nós vamos pegando o jeito aí, as coisas vão dando certo e vai ficando uma bênção. Procurar aqui no canal da igreja, nós temos um vídeo aqui de fundo musical. Ele é curtinho, mas ele serve. Porque aqui não tem propaganda, né? Senão eu tô pregando aqui, entra uma propaganda aí. Glória a Deus. João, capítulo 4. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 19. A Bíblia nos diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque é a salvação dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Somente esses versículos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós fizemos a leitura de alguns versículos de um diálogo que Jesus teve com uma mulher conhecida, chamada como mulher samaritana. Vou baixar aqui o fundo musical um pouquinho, que eu acho que está meio alto. Conhecida como mulher samaritana, porque a origem de onde ela veio, a cidade de Samaria, muito impressionou aquela mulher, irmãos, quando o Senhor Jesus dirigiu a palavra para ela. Jesus estava em uma viagem, glória a Deus, e nessa viagem ele parou junto àquele poço e os seus discípulos foram à cidade para comprar pão. E nesse intervalo de tempo, essa mulher veio até esse poço para buscar água. E Jesus, cansado da viagem, porque nós vemos aqui a humanidade, nesse versículo, quando diz que ele estava cansado da viagem, nós vemos isso falando da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele era Deus, o Deus homem, e era Deus e era homem, reunia em si essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza terrena, ou humana. Terrena não, né, irmãos? Perdão, a natureza humana. Está muito bem representado lá na arca. Todos se lembram que a arca, ela era feita de madeira de acácia, e a arca, ela era revestida, essa madeira, ela era toda revestida de ouro. E esses dois materiais que compunham a arca, eles falam das duas naturezas de nosso Senhor Jesus Cristo. A madeira fala da sua natureza humana e o ouro, a sua natureza divina. E precisamos nos lembrar que a arca, ela era o símbolo
da presença de Deus no meio do povo. Ela era o símbolo, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Então, Jesus, cansado da viagem, irmãos, ele se assenta junto àquela fonte. E quando aquela mulher chega àquele poço para tirar água, ela muito se admira porque o Senhor Jesus dirige a palavra a ela dizendo: dá-me de beber. Quando Jesus faz esse pedido para aquela mulher, ela, admirada, ela diz: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Ela se admira e o texto, de forma muito clara, ele nos diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, eles não se davam com os samaritanos. E o diálogo de Jesus com aquela mulher continuou. E Jesus disse para ela no versículo 10, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Qual foi a resposta dessa mulher para o Senhor Jesus? Ela disse para ele: tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Então nós vemos, a princípio, irmãos, a percepção que essa mulher teve do Senhor Jesus Cristo. Temos a princípio aqui a percepção que ela teve de quem era Jesus. Inicialmente, ela o enxerga como um judeu. Apenas um judeu. Mas nós sabemos a importância disso porque o Messias seria judeu. Ele seria descendente de Davi, da tribo de Judá, da linhagem de Davi, descendente de Davi. Mas na visão daquela mulher, ela estava trazendo aquele preconceito, ela estava trazendo aquela divisão que havia naquela sociedade, onde judeus e samaritanos se estranhavam, não se davam bem, não se comunicavam. E quando o Senhor Jesus deu a informação para ela que ele tinha algo para dar para ela, que ele tinha água viva para dar para ela, quando o Senhor Jesus disse isso para ela, mais uma vez ela teve uma reação com muita estranheza, porque ela disse para o Senhor Jesus: tu não tens com que tirar água do poço, e o poço é fundo. Como que o Senhor vai me dar água viva? Meus prezados e meus queridos irmãos, a percepção que aquela mulher tinha de quem era Jesus precisava de ser corrigida. Ela estava enxergando Jesus como alguém desprovido de recursos. A forma com que ela enxergava Jesus, a forma com que ela via Jesus, precisava passar por uma correção, porque ela ainda não havia percebido que ela estava diante daquele do qual os profetas tinham profetizado. Ela não havia percebido ainda que ela estava diante daquele que era o desejado das nações, aquele que os profetas haviam profetizado e eles estavam ansiosamente aguardando a sua manifestação, a sua aparição no tempo. E me detendo um pouquinho nesses versículos, porque nós temos aí alguns minutos para falarmos a palavra de Deus. A partir das 8 horas em Uberlândia, todos devem estar dentro dos seus lares, das suas casas, porque nós estamos sob um toque de recolher determinado pelo prefeito da cidade. Então nós temos um tempinho ainda
para estender um pouquinho essa palavra, e aqueles que desejarem permanecer conosco, estar conosco, nós damos um bem-vindo muito especial para cada um dos irmãos e irmãs que estão conosco nesse culto online, nessa transmissão. E me detendo um pouquinho nesse versículo, irmãos, eu gostaria de estar falando sobre a percepção que nós temos de quem é Jesus. E eu pergunto para você nessa noite, meu irmão, eu pergunto para você nessa noite, minha irmã, quem é Jesus para você? Qual a visão que você tem a respeito do Senhor Jesus? A Bíblia Sagrada, ela nos diz que numa certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo perguntou para os discípulos: quem dizem os homens? O que dizem os homens que eu sou? E os discípulos, respondendo ao Senhor Jesus Cristo sobre aquela indagação que ele havia feito, eles disseram para o mestre: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é... E foi dando uma série, que nós não vamos nos deter alguns detalhes, da visão que o povo, da visão que a multidão, que as pessoas tinham a respeito de quem Jesus era. Mas Jesus então virou para os discípulos e perguntou, direcionando também para eles, dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? Diante disso, irmãos, nós percebemos que o Senhor está interessado na visão ou no conhecimento que nós temos a respeito de quem Ele é. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Nos tempos bíblicos, quando Jesus desempenhava o seu ministério, muitas pessoas o estavam seguindo por causa dos milagres. Muitas pessoas seguiam Jesus por causa daquilo que ele fazia. Não pelo que ele era, mas sim pelo que ele faz. Uma certa vez, o próprio Senhor Jesus Cristo disse para eles: vocês estão me seguindo por causa do pão. Porque Jesus havia multiplicado os pães. Ele havia multiplicado os pães e uma multidão o estava seguindo por causa dos milagres. Fizeram uma composição de um hino por esses dias atrás aí, e esse hino diz que eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. E haja o que houver, ele é Deus. E esse hino tem uma letra muito bonita, porque ele diz que se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, ele continua sendo Deus. Mas quantos estão seguindo Jesus, dizem que são seguidores de Cristo, por causa da tradição familiar, porque receberam seus pais uma instrução e dizem: olha, meu pai era dessa religião, eu nasci nessa religião, eu vou viver nessa religião e vou morrer nessa religião. Eu já ouvi pessoas dizerem isso: meu pai era dessa religião, minha avó era dessa religião, meu bisavô era dessa religião, eu nasci nessa religião e eu vou continuar nessa religião. Mas o que nós gostaríamos de ministrar aos vossos corações nessa noite não é religião. Apesar do termo religião, é um termo que vem do latim religare, que tem a conotação, sentido de religar o homem a Deus. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele diz, e o evangelista São João escreveu isso, quando o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras ditas por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho para Deus. Foi Ele que nos consagrou, como diz a Bíblia, um novo e vivo caminho, onde nós temos acesso à presença de Deus e podemos receber o perdão dos pecados e ter novamente uma vida de comunhão com Deus. Então, meus irmãos, Jesus está interessado em saber o que você pensa dele. Qual é a visão que você tem a respeito de Jesus? Quem é Jesus para você? As religiões no mundo estão por aí e dão as suas definições a respeito de quem Jesus é. E a grande maioria dessas definições são definições errôneas, erradas. Assim como os discípulos responderam para Jesus, olha, eles dizem que o Senhor é isso, que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, que o Senhor é algum dos profetas. Mas quando o Senhor Jesus direcionou aquela pergunta aos discípulos, dizendo, e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro, sobre uma revelação divina, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Bíblia diz que naquele momento o Senhor Jesus disse para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi sangue e carne que tu revelou isso, mas o meu Pai celestial, o meu Pai que está no céu. Meus irmãos e minhas irmãs, aquela mulher inicialmente viu em Jesus um judeu. E essa percepção que ela teve de Jesus como um judeu, ela estava trazendo e carregando aquela divisão que havia naquela sociedade. E mais adiante, quando ela diz, o Senhor não tem como tirar água do poço, como que o Senhor vai me dar água viva? Aqui nós percebemos e entendemos que aquela mulher estava tendo uma percepção de Jesus como um homem desprovido de recursos. Alguém que não podia fazer algo para ela. Alguém que não podia fazer aquilo que estava dizendo que podia fazer, porque ele não tinha nem como tirar água daquele poço. Como na concepção dela, se você não tem como tirar água desse poço, o poço é fundo, como você vai me dar água viva? Como você me dará água viva se você não tem condições, não tem recursos nem para tirar a água desse poço? E é essa percepção, meus irmãos, que muitos estão tendo do Evangelho. É essa percepção que muitos estão tendo de Cristo, de quem? De Jesus. Nós estamos atravessando dias difíceis. Nós estamos vivenciando um período de muita angústia para o mundo, um período em que o mundo está sofrendo. E esse sofrimento gerado por essa pandemia tem atingido toda parcela da sociedade, seja grande, seja pequeno, seja homem, seja mulher, seja rico, pobre, pessoas que possuem fé, pessoas que dizem que não têm fé, pessoas que creem em Deus, também pessoas que dizem não creem em Deus. Ninguém está imune diante da situação que nós estamos vivenciando no período atual. Eu dei uma palavra para a igreja domingo passado, próximo agora, no nosso culto, eu trouxe uma palavra para os irmãos da igreja e disse para eles, quando Elias, sobre uma ameaça de Jezabel, fugindo um pouquinho aqui, às vezes, do texto, mas nós vamos retornar aqui, porque me veio isso na memória.
fugindo de uma ameaça de Jezabel, depois de uma grande vitória no Monte Carmelo, onde eles venceram, o nome de Deus foi glorificado, desceu o fogo do céu, aquele lambeu até a água do rego, e o povo diz: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles lançaram mãos dos 450 profetas de Baal e mataram aqueles 450 profetas de Baal. Quando a notícia chegou para Jezabel, ela disse: assim me façam os deuses, se amanhã, até amanhã, por estas horas, eu não fizer com a vida de Elias como um deles. Diante daquela ameaça, Elias, ele temeu, ele foi, deitou debaixo de um zimbro, mas como homem de Deus e uma mulher de Deus, ele vive debaixo de uma direção de Deus. A Bíblia diz que ele foi despertado pelo anjo do Senhor, que apresentou para Elias uma comida, dizendo para ele: levanta e come, porque a caminhada vai ser longa. Elias se levantou, se alimentou e voltou a dormir. Novamente Elias foi despertado, com o anjo do Senhor dizendo para ele: levanta e come, porque a mente, assim sucessivamente, por 3 vezes. Então ele levantou, e a Bíblia diz que com a força daquela comida, louvado seja Deus, com a força daquele alimento, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. E ele chega num determinado lugar, no Monte Horebe, e entrou dentro de uma caverna. E os irmãos conhecem muito bem a história, nós não vamos tecer alguns detalhes para não ficar muito extenso. E veio um terremoto, veio um vento forte, veio terremoto, depois veio uma brisa suave, e a Bíblia diz que o Senhor falou com Elias: Elias, o que fazes aqui? E Elias respondeu para Deus dizendo: Senhor, mataram todos os teus profetas e só eu fiquei. Elias estava fugindo porque ele pensou que ele era o próximo. Elias fugiu, entrou dentro daquela caverna porque na concepção de Elias, ele seria o próximo, já tinha matado os demais profetas do Senhor, porque o período em que eles viviam era um período de apostasia espiritual. O povo apostatou da fé. O período em que eles estavam vivendo foi um de muita frieza e mornidão espiritual. A idolatria imperava no reino. Acabe era um reino mau, era um rei mau, um rei idólatra, casado com uma mulher ímpia chamada Jezabel. E alguns estudiosos bíblicos dizem que Acabe foi um dos piores reis de Israel. Dos piores reis, porque depois da morte de Salomão, o reino se dividiu em dois: o reino do norte, o reino do sul. E do reino do norte, a grande maioria dos reis foram reis maus e perversos, e Acabe foi um dos piores, se não o pior. Até tem um pregador famoso que tem um vídeo dele no YouTube, quando ele lê aquele versículo e diz: e Acabe morreu, ele ainda pede para a igreja dar graças a Deus. Tamanho o prejuízo que aquele homem deu para o reino de Deus, para o povo de Deus no seu tempo. Mas Elias, diante daquela ameaça, ele tentou fugir para escapar com vida, porque ele pensava: eu seria o próximo. Nós vivemos dias, irmãos, que nós vivenciando. Eu disse para os irmãos domingo lá na igreja, pregando sobre esse texto de Elias, e nós estamos em um tempo em que ninguém sabe quem vai ser o próximo. Ninguém sabe quem vai ser a próxima vítima, que às vezes vai ser acometido com essa doença, com essa enfermidade. Estamos vivendo um período de muito sofrimento, de muita angústia, que o mundo está sofrendo, seja crente ou seja descrente. Pessoas que estão apavoradas, pessoas que estão aterrorizadas, pessoas que estão vivendo com medo, debaixo de uma pressão muito grande, uma pressão enorme emocional, preocupadas
com o que vai acontecer, preocupadas com amanhã, preocupadas com hoje, preocupadas com diversas coisas que podem suceder como reflexo e resultado da situação que nós estamos atravessando. Nós estamos há 1 hora ao vivo aí. 1 hora. Mas, como povo de Deus, meus queridos irmãos, nós precisamos depositar a nossa fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. A Bíblia nos tem... Eu estava vendo no status de um irmão, ele colocou lá, não espalhe medo, espalhe fé. E o que é fé, meus irmãos? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O período que o povo de Deus vivia quando foi escrito a carta, a epístola aos Hebreus, era um período de muita perseguição. Era um período que o povo de Deus sofreu muito. O povo de Deus estava sendo perseguido, os cristãos estavam sob ameaça intensa por parte dos perseguidores, dos opositores da igreja de Deus. E podemos fazer um leve paralelo que o que eles viviam era uma situação parecida com aquela que nós mencionamos aqui de Elias, parecido com aquilo que nós estamos vivenciando, onde eles diziam, quem vai ser o próximo? Porque o povo de Deus estava sob intensa perseguição. Quem vai morrer? Quem é o próximo a padecer com a perseguição e oposição que estão fazendo contra a igreja de Cristo? E o escritor aos Hebreus escreveu essa carta, levando os irmãos a uma reflexão a respeito da fé. E ele dizia para eles, mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E o Senhor dizendo, ele fez aquela citação das palavras de Deus, já profetizadas lá pelo profeta no Antigo Testamento. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe por que ele disse essas palavras? Porque muitos dos irmãos estavam pensando em deixar a igreja, em deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo, em face à perseguição que estavam enfrentando. Diante da perseguição que estavam enfrentando, muitos deles estavam pensando em deixar a igreja, muitos deles estavam pensando em deixar o cristianismo e voltar para as práticas antigas do judaísmo. Mas o homem de Deus que escreveu aquela carta convidou aquele povo a perseverar na fé. O homem de Deus que escreve essa carta convidou aquele povo a perseverar na esperança. E no capítulo 11 de Hebreus, ele cita uma galeria de homens e mulheres que viveram pela fé, que apagaram a força do fogo. Por intermédio deles, receberam pela ressurreição seus mortos. Sara recebeu a virtude de conceber. Pela fé, Abraão saiu sem saber para onde ia. Pessoas que viveram confiados em Deus mesmo diante da perseguição. Pessoas que foram ousadas em Deus. Pessoas que tiveram ousadia. Foi até um do tema das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Agora, no último domingo. Pessoas que foram ousadas em Deus, que tiveram ousadia. E uma pessoa que vive pela fé, que exercita sua fé, é uma pessoa ousada. Porque muitas vezes o viver pela fé, o andar pela fé, como Paulo escreveu, porque andamos por fé e não por vista, exige de nós ousadia. Exige de nós a capacidade de agirmos, mesmo não vendo uma luz no fim do túnel. Exige de nós a capacidade de continuarmos pelejando, lutando, mesmo que aparentemente as nossas forças sejam mais fracas do que aquilo que nos opõe.
Exige de nós a ousadia de perseverarmos na batalha, mesmo que aquilo contra o qual nós estamos combatendo parece que é mais forte do que nós. Mas nós precisamos crer em Deus, depositar em Deus a nossa esperança, depositar em Deus a nossa confiança e ter a certeza de Deus está no controle de todas as coisas. Em Isaías capítulo 64, no versículo 4, nos diz que desde a antiguidade não se viu e nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Estejamos certos disso, meus irmãos, que Deus está trabalhando. Estejamos certos que Deus está agindo. Estejamos certos que há um mover de Deus, mesmo que com os nossos olhos físicos podemos estar contemplando uma ação efetiva de Deus, trabalhando e intervindo, seja qual for a situação na qual você precisa de uma intervenção de Deus. Mas o certo é, Deus está agindo. Deus está trabalhando. O Senhor Jesus Cristo disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então não vamos perder a fé, não vamos perder a esperança, não vamos perder a nossa confiança em Deus. Vamos ter aquela certeza de que nós precisamos perseverar, que nós precisamos continuar, que está mais perto de chegar do que de voltar para trás. E mesmo que às vezes nós não estejamos, aparentemente, no momento presente, entendendo o porquê de tudo isso que sobreveio sobre o mundo, o porquê de tudo isso que sobreveio sobre a humanidade. Mesmo que aparentemente no presente tempo não estejamos entendendo o porquê de tudo isso que tem acontecido, mas vamos depositar no Senhor. Vamos depositar em Deus a nossa confiança. Vamos depositar em Deus a nossa esperança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele está trabalhando. Mas nós vamos ter condições, irmãos, de agir pela fé, de viver pela fé, de andar de fé em fé, de andar pela fé, de crer, se nós tivermos uma visão correta de quem é o Senhor Jesus. Quantas pessoas nos dias atuais só lembram da oração quando os recursos, quando a situação já está irreversível? Nós estamos nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical estudando sobre o livro de Esther e o fundo histórico que nós temos das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. É a história de Esther e Mardoqueu. O povo de Deus vinha vivendo um período de muita alegria. O Império Persa foi um império que cedeu ao Império Babilônico. E o povo de Deus, o Império Babilônico, foi aquele que teve entre um dos seus governadores, os seus governantes, o rei Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, levou cativo muitos judeus. Entre eles estavam Daniel, estava Sadraque, Mesaque, Abednego, que são personagens muito conhecidos da história bíblica. Esse cativeiro durou cerca de 70 anos, e nesse período o Império Babilônico foi sucedido pelo Império Persa, que derrotou e sucedeu o Império Babilônico. E o rei Ciro, que foi um homem que já teve o seu nome profetizado por Isaías 200 anos antes. Isaías já profetizou cerca de 150, 200 anos. O profeta Isaías profetizou a respeito desse homem. Ele emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem para suas terras. E não só os judeus, mas outras etnias também que estavam espalhadas por aquele vário Império Persa, que foi um império vastíssimo, que dominou desde ali a Índia, o Irã, né? A Pérsia é onde hoje é o Irã, até a entrada da Europa, e também partes da África estava sob o domínio persa. E esse decreto foi um decreto de muita humanidade, porque
permitia que os judeus e outras etnias pudessem retornar para suas terras de origem. Mas os anos se passaram, foram sucedendo alguns reis do Império Persa, e veio então o Império, o governador Assuero. Esther se tornou rainha, alguns judeus retornando, outros, por causa da estabilidade, quiseram ficar ali onde estavam mesmo, porque tinha uma vida financeira estável, estabilidade. Então, veio uma perseguição muito grande, movida por um homem chamado Amã, que enganou o rei. Os irmãos conhecem muito bem a história, e toda aquela alegria, toda aquela felicidade foi transformada e gerada num período de muita angústia, um período de muita tribulação para o povo de Deus, para o povo judeu, porque tinha um dia marcado. Eles lançaram sortes e decretaram e decidiram um dia em que o povo seria destruído, em que seria exterminado os judeus de todo o Império Persa. Mas qual foi a atitude de Esther? Qual foi a atitude de Mardoqueu? Eles foram para a oração. Eles lançaram mãos do jejum. Eles lançaram mão do jejum. Eles lançaram mão da oração e foram clamar a Deus. Foram buscar o socorro que vem, o socorro divino. Foram buscar ajuda do céu. Foram buscar ajuda do alto. E me atrevo a dizer que nós temos vivido dias em que muitas pessoas estão buscando livros de autoajuda, mensagens de autoajuda, fazem um tremendo sucesso nos dias atuais. Mas muito mais do que isso, irmãos, muito mais do que uma mensagem de autoajuda, o momento que o mundo atravessa, o momento em que o mundo passa, nós precisamos, não é simplesmente de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Nós precisamos de ajuda do alto. Nós precisamos de ajuda que vem dos céus. Nós precisamos de ajuda que vem de Deus. Nós precisamos da ajuda divina para enfrentarmos toda essa situação de frente, crendo que Deus está conosco e de que Deus está guardando e protegendo o seu povo. Então, eu quero deixar aqui num resumo nesta palavra, dizendo que aquela mulher samaritana, para quem está aí desde o princípio, nós lemos um texto inicial aqui de João, capítulo 4, estamos falando de um diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. Meus irmãos, ela via Jesus um homem sem recursos, mas à medida que ela teve aquele diálogo, foi conversando, o entendimento daquela mulher a respeito de quem Jesus era foi sendo dado, foi passando por uma transformação, foi passando por uma mudança. E já no final do capítulo, ela percebe que Jesus era o Cristo, e ela diz: quando o Cristo vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Aí Jesus se revela a ela e diz para ela: eu sou, eu que falo contigo. Então, num resumo das nossas palavras nessa noite, eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs, para todos aqueles que vão assistir esse vídeo, porventura, que seja depois, porque vai ficar no canal da igreja esse vídeo. Quem Jesus é para você? Tem pessoas que não oram mais porque perdeu o entendimento do poder que o Senhor Jesus tem. Tem pessoas que já não clamam mais porque esqueceu de quem é Jesus, não entende mais quem é Jesus. Antes da sua ascensão, Mateus registra isso, capítulo 28. O Senhor Jesus Cristo diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então eu quero convidar você, meu irmão, vamos orar. Quero convidar você, minha irmã, vamos clamar a Deus. O que nós estamos vivendo são tempos de guerra, tempos de luta, tempos que nós estamos enfrentando a guerra contra esse vírus. Mas como povo de Deus, como igreja de Cristo, nós temos a responsabilidade, assim como Esther na sua geração, assim como Mardoqueu no seu tempo, e diante daquele desafio, da afronta que eles estavam vivendo,
diante da situação de calamidade que os judeus viveram naquele tempo, eles lançaram mãos do recurso extraordinário que é a oração e o jejum. E o que é a oração? A oração é falar com Deus, é conversar com Deus, é ter uma comunhão com Ele, poder falar com Ele. Ela é um diálogo, não é um monólogo que apenas você fica falando e recitando palavras, não. É um diálogo, é uma conversa entre você e Deus, entre nós e Deus. Então, que eu te convido, meu amigo, que eu te convido, meu irmão, minha irmã, vamos lançar mãos desse recurso, do recurso da oração. Vamos intensificar o nosso clamor. Vamos intensificar a nossa oração. Vamos intensificar a nossa súplica. Se você tem orado, eu te convido, ore mais. Vamos orar mais. Vamos intensificar mais o nosso tempo, a nossa oração. Vamos orar com mais intensidade e vamos aumentar também. Esse é o momento que o mundo atravessa e que nós precisamos também de ampliar o tempo que nós devemos dedicar à oração. Não sei a disponibilidade, às vezes, de tempo que você tem para estar clamando a Deus, mas não deixe o dia passar, meu querido, sem dobrar os seus joelhos e falar com o seu Pai. Coisa triste é você viver junto com seu filho dentro da sua casa. Você já imaginou? Eu gostaria de fazer até uma ilustração. Você viver com seu filho dentro da sua casa e ele não conversar contigo. Você viver com seu filho dentro da sua casa. Já imaginou uma situação dessas? Você conviver com ele dia a dia, ele não falar nada com você. Você vai achar que tem uma coisa estranha. Você vai achar, não é normal, não está normal, tem algo errado. Então, meu irmão, que Deus não sinta saudade da sua voz, não. Que você possa clamá-lo, clamar a Ele. Aquela mulher recebeu a salvação junto àquele poço e ela ficou tão extraordinariamente, foi extraordinário que o Senhor Jesus fez na vida daquela mulher, que ela foi e trouxe uma cidade até os pés de Jesus. Ela foi e conduziu uma cidade a Cristo. Porque um grande milagre, o milagre da salvação foi operado na vida daquela mulher. Então eu quero deixar essa palavra para os irmãos hoje. Deixar essa mensagem. Esse é o momento que nós precisamos lutar, e a luta, e a batalha, e a oração, o clamor, ao jejum, sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. Termos fé, termos esperança. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Os crentes dos tempos em que o escritor escreveu a epístola aos Hebreus, queriam abandonar a fé e voltar ao judaísmo por causa da perseguição. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de batalha, um tempo de luta. Muitos estão pensando em desistir. Muitos querem desistir, muitos querem parar, mas eu te convido. Vamos para a luta. Vamos batalhar, vamos para a oração, vamos nos despertar, igreja, como povo de Deus. E para esse despertamento acontecer, nós precisamos ler a palavra de Deus, buscar, conhecer e entender quem é Jesus. Porque quem conhece a Jesus, quem sabe quem Jesus é, ele vai agir diferente. Ele vai ter atitudes diferentes. Quem sabe quem é Jesus, quem conhece a Jesus, ele tem atitude diferente. Pedro e João subiam alto a hora da oração nona. Era colocada lá um moço coxo. Ele pediu uma esmola. E Pedro falou, olha para nós, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. E um milagre foi operado na vida daquele homem. Então vamos confiar no Senhor, esperar nele. Vamos continuar crendo no milagre. E vamos lutar, vamos batalhar. E Deus estará nos dando vitória em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Vamos ouvir mais um louvor aí, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficando por aqui, encerrando a nossa transmissão. Deus abençoe todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco aí.
em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer destruir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, numa quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não pare, aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O estopim do descanso, a recompensa vem sem demora. O estopim do descanso, a recompensa vem sem demora. O estopim do descanso, a recompensa vem sem demora. O estopim do descanso,